Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para atualizar as informações do esporte da nossa aldeia, as nossas coisas. E o que há de mais impactante, naturalmente, a participação das duas agremiações do futebol profissional de Maringá, o Aruco Esporte Brasil, que foi buscar um resultado interessantíssimo fora de casa contra o São Joséense, empatou, não é? Finalzinho do jogo, uma partida que muitos davam como perdida, e o Samurai Black teve a determinação de conseguir o resultado de 1-1, e o Maringá Futebol Clube no estádio Regional Lee Davids, mais uma vez com show da torcida, um espetáculo, torcedor maringaense, torcedor do Maringá Futebol Clube compareceu em massa, 6 mil pessoas no estádio, presença vibrante de um público que viu uma bela partida, talvez a melhor apresentação do Maringá nesta temporada, quando superou o Azures por 3-0. Você diria, ora, mas o Azures perde para todo mundo. O Azures está realmente numa situação muito complicada. Me parece ser a única equipe que ainda não contabilizou vitória na competição. O Tcheco, que é o treinador, está se debatendo ali para evitar o rebaixamento. Tá, é um time que não vinha ganhando, mas o Maringá Futebol Clube fez a sua parte. Quando você joga diante de uma equipe pressionada como estava o Azures de Pato Branco, de Marmeleiro de Pato Branco, o grau de dificuldade é maior, por conta de que esses profissionais, não é, os jogadores que estão do outro lado, querem mudar a situação. E o que se viu foi isso, muita pegada do time do Azures, e mesmo assim o Jorge Castilho montou uma equipe de forma tal que pôde envolver o time do Sudoeste, venceu por 3-0, 2-0 no primeiro tempo, e uma festa espetacular. Com isso, o Maringá Futebol Clube atingiu o seu objetivo, que é ficar entre os 4 primeiros colocados, porque o time maringaense soma 14 pontos, fica na 4ª posição, rouba a posição do Cianorte, que acabou perdendo em casa. O Leão do Vale recebeu a equipe do Atlético, o Atlético veio desfalcado por todos aqueles jogadores que foram expulsos, que foram excluídos por conta da confusão no Atletiba. Mesmo assim, mas o Atlético é o Atlético, sabemos nós, não é? Então a coisa não foi fácil, o Cianorte acabou perdendo em casa por 0-1 e em função disso perdeu também a posição de 4º colocado exatamente para o Maringá Futebol Clube, que sobe para a 4ª posição. O Atlético continua em primeiro, o Coritiba, que teve seu jogo adiado contra o Cascavel, não houve nem muita explicação por que desse adiamento, mas a verdade é que isso aconteceu, e o Maringá é o 4º colocado, atrás da dupla Atletiba, não é? Atrás também do Operário de Ponta Grossa, que faz uma boa campanha, e o Maringá precisa manter essa posição. O objetivo é manter essa posição por conta de que a passagem para a próxima fase determina cruzamentos para a definição das quartas de final. É o primeiro contra o 8º e o segundo contra o 7º, assim sucessivamente. E as equipes que estão nas 4 primeiras posições têm a prerrogativa de jogar a primeira na casa do adversário e depois decidir diante da sua torcida. Daí a importância do Maringá Futebol Clube se manter nesta 4ª posição. Isso já está garantido? Não ainda, porque o Tricolor tem compromissos difíceis, o próximo, inclusive, agora, no domingo, quando vai visitar o Londrina, também pressionado o Londrina. Trocou de treinador, chegou o Osmar Feitosa para substituir o Edinho, o filho do Rei Pelé, que não suportou a pressão e acabou pedindo demissão em decorrência dos sequentes resultados ruins que o Tubarão vinha contabilizando. O chamado Clássico do Café acontece então neste domingo às 16 horas no Estádio do Café. O Maringá Futebol Clube vai lá na busca de manter essa posição, expectativa de um jogo muito interessante, porque o Londrina, por sua vez, se encontra numa situação meio delicada, não é? A posição do Londrina ainda está entre os 8, mas de uma forma que preocupa o torcedor londrinense, preocupa a imprensa londrinense, visto que a reformulação feita pelo Malucelli, que é o gestor do Londrina, não deu o resultado que se esperava. O grupo que foi colocado à disposição da comissão técnica não é um grupo que possa almejar alguma coisa dentro da competição, e se o Londrina perde esse clássico diante do Maringá, vai passar a conviver com a zona de rebaixamento. Portanto, vejam a importância deste jogo. Ainda falando sobre o Maringá Futebol Clube, a CBF definiu os cruzamentos da primeira fase da Copa do Brasil, da qual o Maringá Futebol Clube vai participar, e o Maringá pegou o Sampaio Corrêa, o time do Maranhão, o time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira partida, a partida única desta fase, né, as equipes foram divididas em grupo. O Maringá Futebol Clube, por estar no ranking da CBF numa posição abaixo do Sampaio Corrêa, joga em casa.
e precisa da vitória. Se empatar, o Sampaio Corrêa que se classifica. Então, a concentração toda agora para esta partida no Estádio Regional Willie David, certamente com a presença de um público espetacular, e o time maringaense tentando repetir o que fez em 2015, quando disputou a Copa do Brasil. Lembrem-se, aquela época, na primeira fase, passou pelo Madureira, pelo Carioca Madureira. Depois jogou contra o Santos, 2-2 no Willie David, foi a Vila Belmiro e perdeu de 1-0, mas conseguiu chegar na segunda partida. E o Maringá Futebol Clube, nesta temporada, para chegar à segunda partida, também precisa vencer o Sampaio Corrêa. No caso de passar pelo Sampaio Corrêa, vai jogar contra quem vencer do cruzamento entre Chapecoense e Criciúma. As duas equipes catarinenses também jogam em casa, por conta de que qualquer uma dessas duas equipes tem melhor ranking que o time maringaense. O interessante é que, para pisar no gramado, para disputar esta partida contra o Sampaio Corrêa, o Maringá Futebol Clube já terá em seus cofres R$750 mil. É essa a premiação da CBF. Se passar desta primeira fase, se jogar, no caso do segundo jogo, mais 900 mil. Veja o quão importante é o time fazer parte desta Copa do Brasil, desta que é a mais democrática competição nacional. Portanto, torcedor maringaense já mobilizado no sentido de torcer pela equipe nesta Copa do Brasil, competição para a qual o Maringá se classificou por conta de que é o vice-campeão. E nesta temporada tem uma coisa interessante, tem um detalhe interessante, uma alteração, você já sabe, é claro, mas é sempre bom reafirmar. Não tem mais o ranking da CBF para determinar quem é que participa da Copa do Brasil, é o Campeonato Paranaense que vai indicar os representantes do Paraná. Por isso o Maringá Futebol Clube e o próprio Aruco, por que não, né? Tem que, dentro do Campeonato Paranaense, conquistar uma posição para estar na Copa do Brasil de 2024. Em relação ao Aruco, o resultado fora de casa diante do São Joséense, 1-1, foi um resultado bom. O time está fora da zona de classificação, está na 9ª posição, mas abre um espaçozinho em relação aos que estão ameaçados do rebaixamento, que é o próprio Azuris com 4 pontos, o Rio Branco e o Foz do Iguaçu. Estas 3 equipes estão se debatendo ali. E a missão do Aruco é se afastar delas, no sentido de se aproximar daquelas equipes que brigam pela 8ª colocação. E tem um desafio neste domingo também diante do Futebol Clube Cascavel. O Futebol Clube Cascavel volta ao Willie Davis, né? Jogou e perdeu para a equipe do Maringá Futebol Clube, e agora volta para enfrentar o outro time maringaense. Domingo às 18h30, Aruco Esportes Brasil, Samurai Black enfrentando a Serpente, enfrentando o Cascavel. Um resultado positivo põe o time do técnico Rafael Andrade na briga por uma das 8 vagas à próxima fase. Ou, no mínimo, distancia ainda mais desta chamada zona de rebaixamento. Porque, convenhamos, o Aruco Maringá, o Aruco Esportes Brasil, debuta na competição, é a primeira vez que participa da primeira divisão do estadual, e o primeiro objetivo é evitar a degola, evitar o descenso, não ser rebaixado. Se mantém na elite do futebol paranaense. É claro que nas hostes do Aruco, nas hostes aruquense, a comissão técnica, a diretoria não pensa nisso, eles pensam na classificação e estão autorizados sim, por conta de que, embora os resultados não estejam acontecendo, mas é verdade que o time do Aruco tem feito boas partidas, enfrentou os grandes, enfrentou a dupla Atletiba, teve resultado perdendo por diferença mínima, jogou na capital contra o Curitiba, jogou no Willie Davis contra o Atlético Paranaense, perdeu estes jogos, mas jogando bem, o chamado jogar bem, se bem que jogar bem e não ganhar não resolve muito, mas foi a Ponta Grossa buscar um honroso empate contra o Operário. São detalhes que nos autorizam a dizer que o Aruco está sim na condição de candidato de equipe que vai à próxima fase e principalmente que não vai se permitir ao rebaixamento. Portanto, é essa a posição dos times maringaenses. O Maringá Futebol Clube muito bem, em paz com a sua torcida, levando o público numeroso no Estádio Regional Willie Davis, abaixo da dupla Atletiba, ninguém, nem Londrina, nem Cascavel, nem Ponta Grossa, nenhuma cidade coloca tanta gente no estádio. Uma comprovação, aliás, do que já aconteceu no ano passado, também no ano passado, quando o Maringá Futebol Clube chegou ao vice-campeonato, foi com o impulso, foi com o apoio, foi com o prestígio deste torcedor que cada dia que passa se mostra mais fiel. A mobilização é muito bonita, com famílias indo aos estádios, crianças com camisas do Maringá, enfim,
o Maringá Futebol Clube é verdadeiramente a paixão no âmbito do futebol do torcedor maringaense. É claro que o Arouca está surgindo, vai aos poucos conquistando o seu espaço, né? Vai levando o seu torcedor. Inclusive no derby já se pôde sentir que tem um contingente de torcedores desta nova sigla maringaense que é o Samurai Black. E aí fica a expectativa por conta do Grêmio de Esportes de Maringá. O campeonato da segunda divisão começa em abril, o arbitral vai ser realizado ainda esta semana. Vamos conhecer as regras, que devem ser as mesmas, mas há uma preocupação por conta de que o Alvinegro ainda não divulgou, a comissão técnica se tem esses profissionais sob contrato, mas não foi divulgado ainda. E nós estamos em fevereiro, março, abril. Em fevereiro você já tem que estar com o time em campo, tem que estar treinando, tem que estar fazendo jogos, treinos, partidas amistosas, mas a gente não sabe muita coisa, por isso não traz as informações. A assessoria de imprensa do GEM, do Galo Guerreiro, sempre muito competente, sempre muito atenciosa, certamente não disponibiliza estas informações porque não as tem. Quando a diretoria disponibilizar, certamente nós vamos trazer aqui as informações, porque nós estamos num momento histórico. O Grêmio de Esportes de Maringá, o glorioso Alvinegro, subiu da terceira para a segunda divisão, né? Foi campeão, conquistou o título, vai disputar a segunda divisão e, em conquistando a vaga, em 2024 nós poderemos ter 3 times de Maringá na elite do futebol paranaense, uma coisa inédita, não em relação a Maringá só, mas nenhuma outra cidade do estado, jamais na história do futebol profissional, desde que o campeonato é disputado, teve 3 representantes, exceto a capital, naturalmente. Portanto, torcida para que a diretoria divulgue o novo elenco do Grêmio de Esporte de Maringá. É certo que o Claudemir Sturion, que esteve no comando técnico na temporada passada, não permanece, não houve acerto para sua permanência, mas nos bastidores sabe-se que a diretoria já tem o nome de um treinador e a qualquer momento ele pode ser divulgado com sua comissão técnica. E isso acontecendo, os treinos começam, os jogos, treinos e eventuais amistosos serão realizados e aí a gente vai poder ter uma dimensão do que é que o Alvinegro pode fazer dentro desta divisão de acesso que começa em abril, da qual o time pode conquistar a vaga para a elite. É isso então. Final de semana com fortes emoções na capital do café, em Londrina. O Maringá Futebol Clube enfrentando o Londrina. No estádio regional Lidêvides, às 18h30, o Arouca Maringá pegando o Futebol Clube Cascavel. Certamente a presença de um grande público também para prestigiar, utilizar os pontos para ficar numa situação confortável dentro da competição. Um abraço a você, obrigado pela atenção aqui na área do esporte.